Deixa eu me apresentar também para quem não me conhece, né? Eu sou Marcélia, sou sócia-diretora do Inlaso. Eu trabalho muito com DBT, que é terapia comportamental dialética, terapia cognitivo-comportamental. E a Mariana, né, também trabalha nessa área, né, de terapia comportamental dialética e é sócia-diretora da Aprimorar Psicologia, que é uma clínica de educação e também de atendimento em saúde mental, assim como em Lázaro. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Mário. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de algo que eu amo, né? Que eu trabalho muito com orientação à paz. Então, eu sou Mariana Dias, sou psicóloga, trabalho com a infância e adolescência, sou terapeuta cognitivo-comportamental e DBT. Fiz certificação de paz pela disciplina positiva, então que me dá ainda mais ferramentas para trabalhar com paz, né? E sou mãe de 2 crianças lindas. Ou então, seja, tem a prática também, né? Exatamente. Ai, muito bom. Então, hoje a gente estava conversando, né, Mari, sobre essa... A gente ficou até na dúvida de qual seria o nome dessa live, né? Seria A Culpa é da Mãe, Mãe, o trabalho mais difícil do mundo. Porque a gente vive numa realidade, né? Eu acho que você, que trabalha mais especificamente, né, até com criança também, e eu vejo isso nos meus pacientes, onde existe uma culpa muito grande, né? Assim, eu acho que sempre que eu escuto mãe, a palavra culpa sempre está associada, né? Sempre está ali do lado. Exatamente. Por que você acha que acontece isso, né? Assim, por que normalmente as mães sentem tanta culpa? Eu acho que isso é histórico, né? Acho que vem de um peso, de uma responsabilidade de atender a demanda do outro, atender a demanda do filho, as suas expectativas, a expectativa da sociedade. Acho que vem de um conjunto aí grande de situações culturais que a gente vive enquanto mãe, né? De um estereótipo muito perfeito. Minha mãe diz que ser mãe é padecer no paraíso. Eu escutei isso a minha vida inteira. E eu acho que é mais ou menos por aí. As pessoas têm uma ideia de que a mãe é responsável por tudo, a mãe é que tem que dar conta de tudo, o que dá errado, a mãe é responsável, a mãe é a culpada, e elas acabam se cobrando também, né? Desde que o mundo é mundo. A menina foi crescendo, acho que isso está mudando já, mas a menina crescendo na primeira infância, depois na pré-adolescência, sempre pensando na questão família, ter filhos, de ser mãe, brincando de boneca, já desenvolvendo aquela ideia da maternidade, se espelhando muito no modelo da mãe, né, dela em casa. E isso, quando vai lá para a vida adulta, ela tem todas aquelas expectativas e aqueles sonhos que ela criou lá atrás, nas brincadeiras dela, né? Do que vai ser, como é que vai ser esse filho, como é que vai ser esse momento dessa chegada, como é que eu vou criar. E filho não vem com manual, né, Marcélia? Não, infelizmente filho não não. chega para... Não existe manual para criar filho. Pois com certeza as mães vão te procurar querendo manual, né? E não tem, filho não vem com manual. E a gente vai descobrindo, os filhos ensinam muito a gente como que eles querem ser tratados, serem criados, né? E aí, quando a gente se pega errando ali no meio do caminho, porque criação é tentativa e erro mesmo, né? A disciplina é tentativa e erro, o que funciona na minha disciplina pode não funcionar na sua. As mães acabam se sobrecarregando ali, falando, caramba, eu tô fazendo tudo errado. Olha como a Marcele faz tão bem, por que eu não sei fazer igual, né? Eu acho que tem 2 coisas interessantes que você falou, né? Sobre a questão de ser tentativa e erro, que eu quero falar um pouquinho disso. E também da questão histórica, né? Porque, assim, muitas vezes, até de como a gente via os nossos pais, né? A gente e até mães, né, um pouco mais velhas do que a gente, talvez você não tenha vivenciado muito isso, mas eu ainda vivenciei, de uma família onde a mãe não trabalhava. Né? Então, o fato de a mãe... E a gente tem
né, uma nova realidade onde a mulher está no mercado de trabalho, né, a mulher está trabalhando. Muitas vezes a mulher é a chefe da família, assim, financeiramente falando, mesmo quando tem marido, às vezes ela que realmente sustenta a casa, né, o que tem um maior ganho. Então, e aí isso tem um custo, por outro lado, que eu não posso estar com meus filhos, talvez como a minha mãe estava. Né? Eu não vou levar no colégio todos os dias como a minha mãe me levava. Né? Eu não vou me buscar no colégio todo dia como minha mãe me buscava. E aí, como que é isso? Como é que você vê isso, Mari? Quais são os impactos dessa realidade nova, assim, não tão nova, mas assim, historicamente nova, da gente estar no mercado de trabalho e não podendo estar desempenhando o papel que um dia foi desempenhado pelas mães, assim, de estar ali cuidando dos filhos? Eu vejo assim, de duas formas. Um lado muito positivo nisso, porque eu vejo os pais se envolvendo muito aí, tá? Hoje, para você ter uma ideia, na escola da minha filha, tem um grupo grande de pais que são eles que levam, são eles que buscam, eles estão nas reuniões escolares. Por quê? Porque as mães estão no mercado de trabalho. Eles estão fazendo home office, eles conseguem ter uma maior flexibilidade nos seus escritórios, nas suas empresas, mas as mães não conseguem. Então, as mães estão lá trabalhando e os pais estão na lida com a criança. Então, isso eu acho super positivo, olhando por esse lado. E a mulher entender que o mundo está evoluindo, as coisas estão acontecendo e, ok, viver essa divisão, né, de papéis dentro de casa. Os dois participarem. Isso é só ganho, né? E não se culpar, é só ganho. Agora, eu vejo também um outro lado, que é quando vem a culpa, quando vem o peso por eu estar fora, eu estou no mercado, eu estou trabalhando, eu preciso dar conta preciso pagar as contas, dar conta das contas e ainda preciso suprir a necessidade do meu filho. E aí eu entro num sofrimento de que eu não estou dando atenção, ele não vai me amar da mesma forma, ele não vai gostar de mim, eu estou muito ausente. E aí a gente começa num ciclo, numa bola de neve, vai criando uma bola de neve que eu não posso. Eu evito dar limites, eu não posso deixar meu filho triste, eu não posso frustrar. E aí eu preciso suprir tudo, então vamos ser amigo do filho. E aí começa assim a misturar muito as coisas. Mistura o que é limite, o que é amigo, o que é disciplinar, o que é amor, o que é respeito. E essa mulher se sente totalmente pressionada, porque isso vai refletir a disciplina no comportamento da criança, na sociedade. E aí o que você recebe? Você está fazendo um péssimo trabalho? E lógico que a culpa é da mãe, né? Se o filho não é educado, sempre. a sociedade não vai falar, olha esse pai não educa o filho, vai falar, essa mãe que não educa o filho, olha como é que essa mãe faz, né? Então, você não aprendeu nada com a sua mãe, né? Você não aprendeu? Como é que pode isso? Olha a hora que você está chegando em casa. Como que você não foi buscá-lo na escola? Como você está um mês sem buscá-lo na escola? Então, a gente sofre uma pressão muito grande. E eu fico imaginando essa questão, né, dos pais que estão desempenhando os seus papéis, né, assim, indo lá nas escolas, né, porque tem maior flexibilidade. Como que isso repercute nas mães, né? Até às vezes do julgamento de outras próprias mães, né? De falar, ai, que horror, a mãe não vem, é o pai que vem, né? Como se fosse errado, né? Como se não tivesse uma divisão igualitária ali, né? Porque a criança é 50% um 50% o outro, né? Então, todo mundo participou do processo. Né? Exatamente. Então, assim, todo mundo participou do processo, exatamente. Então, assim, mesmo nos casos de adoção, a não ser nos casos de mães que adotam sozinho ou mulheres que têm, né, produção independente, né, que eu odeio essa palavra, mas tudo bem. A gente, os dois participaram do processo, né? Então, assim, os dois têm a mesma responsabilidade. E muitas vezes nós, como mulheres, né, que falamos de feminismo, falamos de direitos iguais, no fundo a gente consegue ver esse machismo também estrutural, né? De quando é o nosso marido que vai na escola, não sou eu, como se eu tivesse errada, né? Como se eu que tivesse que
de fato estar lá e não ele. Por que não ele, né? Agora, se a mãe for todas as vezes, está tudo certo, né? Não tem nenhum problema, né? E tem outra coisa ali, né? A sociedade também está acostumada a desencorajar esse homem, esse pai. Eu acho que também é um processo que está acontecendo de evolução, das coisas estarem mudando. Mas o homem está muito taxado por ser menos homem de estar ali participando, né? É chacota porque ele é um super pai, porque ele troca uma fralda, porque ele dá um banho. As pessoas olham assim e parabenizam. Às vezes parabenizam e falam, nossa, que legal que você ajuda. Não, é o papel não é uma dele. ajuda, né? Faz eu parte. tenho um horror dessa questão. Meu marido me ajuda muito. Não tem ajuda. Cada um está fazendo a sua parte, né? Não existe ajuda. E você falou sobre as mães. Hoje, no Brasil, em média de 20 milhões de mães, se eu não me engano. Não. Enfim, eu agora esqueci o dado. Mas são muitas mães solteiras e que têm muita vergonha de desempenharem seu papel enquanto mães solo, né? Uhum. E por que essa vergonha? Por que essa culpa? Quando, na verdade, quem tem que ter vergonha, né, são os homens que não assumiram, né? A vergonha não é delas, elas estão ali, estão fazendo o que podem sozinhas, né? Sim. Assim, eu crio minhas filhas com meu marido e eu penso muito nisso. Eu penso, gente, quem não tem uma pessoa para dividir, como deve ser, né? Difícil, né? Assim, dividir tudo que eu digo, né? A educação, desde as contas até a própria educação mesmo, o dia a dia, né? É um desafio. A educação é um desafio. Mas o pai entende e participa e se responsabiliza também muito quando a mãe autoriza. Porque a gente tem essa coisa de assumir, manda tudo que eu mato no peito, né? Eu acabo, que é o que eu falo desde que eu falei no início, que eu falo sempre, que a gente acaba se responsabilizando muito por tudo. Eu que vou dar conta, eu sou a mãe, eu sou a responsável. E a gente precisa diminuir essa pressão que a gente se coloca, né? Aceitar que eu tenho alguém dentro de casa que pode fazer, que sabe, se não sabe, vai aprender como eu aprendo também todo dia com as crianças. E essa pessoa só se torna pai, esse pai participativo, quando eu dou esse espaço, quando eu valido, quando eu reforço, né? Então, incentivar esse pai a ser um pai participativo, a estar ali, estar junto. Rafael tá mandando joinha. Rafael é um super pai também. Faz parte do papel da mãe, né? O que a gente vê muitas vezes, né, Mari, é que as próprias mulheres, né, elas acabam tolindo os maridos. Até pela forma como a gente foi criado, né, de que é a mãe, né, que faz e tudo. E às vezes o marido vai arrumar a bolsa do bebê, aí esquece alguma coisa. E aí, em vez de, valorizar que ele está fazendo o papel dele, claro que ele está aprendendo como todo mundo, ele pode errar. Aí fala, não, deixa que eu faço, porque da outra vez você esqueceu. E aí acaba, assim, claro, se alguém fizer todas as coisas por mim, eu vou adorar, entendeu? E aí a pessoa acaba saindo do papel. Então, acho que nós, mulheres, precisamos nos responsabilizar também, muitas vezes, não todo mundo, mas por não dividir as tarefas com os homens, né? Com os pais que são responsáveis. Às vezes por achar que eu vou fazer melhor, às vezes porque ele vai aprender, ele vai ter uma curva de aprendizado. Talvez ele aprenda mais devagar do que você. O que não dá pra ficar tão pesado assim, né? O cara chegar em casa pra ver televisão e você vai chegar em casa pra fazer a tarefa de casa com a criança, né? Sim, sim. Já é muito peso a criação do filho. Pra gente poder assumir isso tudo sozinha, né? E achar que a gente tem que dar conta disso tudo sozinha. Não, a gente não tem que dar conta. A gente pode dividir isso, sim. Fazer junto. Exatamente. A Carol falou frases encorajadoras no relacionamento, né? Que é exatamente isso. Poxa, que bom que você fez a bolsa, né? Esqueceu, tudo bem, acontece. Vamos comprar aqui na farmácia, vamos fazer não sei o quê. Vamos fazer uma listinha de coisas que tem que ter dentro da bolsa para a próxima vez. Pronto. Exatamente. Então, assim, e tem uma outra questão, né, Mário, que tem a ver com isso que a gente está falando, quer dizer, a gente já está falando, tangenciando, que a mulher saiu para trabalhar. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? A mulher acumulou funções, né? Ela não
trocou funções. Não. Ela, além da casa, de ser vista, né, pela sociedade ainda hoje, por ela mesma, até por essa pressão social, e até pela criação, muitas vezes, né, como uma pessoa que é responsável pela casa, pela dinâmica da casa e pelo cardápio que vai ter, e pela limpeza, mesmo que tenha, né, algum funcionário que faça, mas é ela que é responsável. Se alguém chegar na casa da mulher e ver a casa bagunçada, os filhos desarrumados, a pessoa instantaneamente pensa, nossa, que mãe desleixada, né? Muito Com comum certeza. isso. E ela própria pensa isso. Né? Então, O ela que vão acumulou pensar, né, também. Exatamente. O que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim. E aí ela acumulou esse papel de sair para trabalhar e o marido ficou, muitas vezes, só com o papel de trabalhar. Então, tem uma dupla, tripla jornada, muitas vezes, e aí a gente entra naquele lugar que você falou da culpa, né? Então, assim, eu já tenho tanto pouco tempo com meus filhos, eu não quero me estressar tendo que educar, tendo que botar limite, tendo que dizer não. Sendo que as crianças, elas se sentem amadas através dos limites, né? O limite dá aquela sensação de segurança, né? De saber até onde pode ir, de não pode. O limite é muito importante. Eu gosto de explicar para os pais, quando a gente fala de limite, o seguinte: o bebê, ele tá lá dentro da barriga, lá no útero, cercado, né? Protegido. Ele tem ali o limite dele. Ele é livre dentro daquele limite. Depois o bebê nasce, a gente enche o berço de protetores, de almofadinhas. Tem a naninha, uma almofadinha para estar perto, porque ele, quando ele começa nos espasmos, nos reflexos, a não sentir nada em volta, ele sente medo. Ele começa a achar, ele tem a sensação de que ele vai cair, que tá instável aquilo ali. Então a gente precisa do limite quando ele é bebê. Quando começa a engatinhar, você tem um cercadinho. Então ele é livre dentro daquele espaço do cercadinho. E por aí vai indo. Então a gente vai ensinando para a criança as noções do limite desde a barriga. Então quando chega numa determinada fase da vida que você olha e diz assim, chega, eu não vou botar limite, ou eu já coloco muito limite, eu preciso flexibilizar, eu tô fazendo demais, tô fazendo de menos, começa a questionar e diz assim, eu não vou ficar falando não, eu não vou esquentar minha cabeça dando não pro meu filho para arrumar uma confusão, para arrumar uma briga, eu já tô de saco cheio, tô estressado com o trabalho, tô cansado. Não vou dar um não, porque eu não quero me estressar agora. A criança pede, o adolescente pede o não. É um fato. Sim. E ele se sente amado, sim, quando a gente dá um não. No primeiro momento eles não gostam, mas depois eles entendem que aquilo é cuidar. Aquilo faz parte de quem ama. Entendeu? Exatamente. Então eu gosto também de usar a metáfora do cachorro. Assim, se você tem um animal de estimação, o que você faz? Você deixa ele comer qualquer coisa? Você deixa ele passar por algum perigo? Não. Você fala não pro seu animal. E você fala não por quê? Você não gosta dele? Não, porque você ama. Você ama o seu cachorro. Você vai proteger. E às vezes é uma dor de cabeça, né, de curto prazo que a gente quer evitar, que depois acaba sendo, né, se tornando uma dor de cabeça de longo prazo. E essa questão dos limites, nós temos limites, né? A gente, eu brincava muito com a minha filha mais velha, né? Eu falava, o mundo sem limites não existe, não está disponível. Eu tenho limites, né? Mesmo se eu for, eu moro aqui com meu marido, eu tenho limite, porque eu estou morando com outras pessoas, com as minhas filhas, eu tenho que respeitar, né? Se eu estou falando muito alto, a outra, ela quer dormir, é um limite, né? A gente sempre, no ambiente de trabalho, a gente vai ter limite. Em qualquer lugar a gente tem limite. Então, acho que é importante uma mudança de mindset também, né, da mãe, dos pais em geral, mas como a gente está falando mais especificamente da mãe, de entender que, assim, eu não estou fazendo mal para o meu filho, eu estou fazendo bem, né? Eu estou ajudando ele, porque é cruel ele crescer num mundo onde ele acha que ele não vai poder se frustrar. E muitas pessoas chegam no meu consultório para tratamento porque elas não aprenderam a se frustrar. Sim. Claro que a gente tem que balancear, não é falar não o tempo todo. E, ao mesmo tempo, entender que a mãe também tem limites, né? E vai ter dias que eu vou deixar porque eu não tô com saco mesmo. Mas, assim, não é a constância. Mas tem dias que eu realmente estou de saco cheio, estou cansada do trabalho. E naquele dia específico, cara, eu não vou falar, eu vou deixar, vou fingir que eu não vi. E aí depois eu posso ficar me preocupando, poxa, eu deveria ter, né, educado, deixei ela fazer.
Não, porque a gente também é ser humano, né? As pessoas esperam que Com as mães certeza. sejam uma máquina. Só que a E mãe também é um aceitar, ser humano. Exatamente. aceitar que você tem limites, que você, enquanto mãe, você sim tem limites, né? E que vai ter dia que eu vou segurar a onda e vai ter dia que eu não vou segurar a onda. É Né? isso mesmo. Vai E ter... você falou sobre frustração, Marcele. Eu vejo muito assim também pelas mães uma dificuldade de tolerar o sofrimento do filho, né? Uhum. Uma frustração de eu não posso deixar meu filho sofrer. Eu não posso ver o meu filho chorar, eu não posso ver o meu filho sofrer. Meu filho, se der errado alguma coisa com ele, eu não vou suportar. E o que a gente estava falando isso mais cedo, né? O que é dar errado? Né? Por que ele não pode sofrer? Vamos deixar assim, sofrer faz parte da vida, a dor faz parte da vida. Ele vai sofrer, se ele não sofre enquanto ele está com você dentro de casa, né? Se você não ensina para ele estratégias de como lidar com o sofrimento, vai ser muito pior quando ele sofrer lá na frente, na vida adulta, no namoro, no mercado de trabalho. Então as mães se culpam muito também por não querer ver o filho sofrer e acabam Sim. cedendo. E é isso, né? E a gente, em vez de ajudar, a gente está atrapalhando, porque a gente não está ensinando a criança a lidar com o sofrimento. Que o sofrimento faz parte da vida. Faz parte. Então, a gente acaba também passando uma mensagem de que quando eu estou me sentindo mal, tem alguma coisa errada e que precisa ser resolvida. Uhum. Então, o que acontece? A criança vai aprender sempre que é errado se sentir mal, que ela precisa fazer alguma coisa para resolver. E aí, quando na verdade, sentir tristeza, sentir angústia, sentir ansiedade, tudo isso é normal. E a ideia de que eu não posso sentir essas coisas e buscar abafar isso o tempo todo, na verdade, normalmente só piora e muitas vezes acaba causando até transtornos emocionais. Sim, Então, com certeza. entender essas emoções, né, tidas como negativas, mas na verdade são apenas desagradáveis, porque eu não posso, né, como eu falo, não posso falar que o medo é uma emoção negativa, porque o medo me protege de ser assaltado na rua, por exemplo, né? Então, assim, eu não posso dizer que é uma coisa negativa, mas é ruim de sentir, lógico, é bastante desagradável. Só que ensinar os seus filhos que está tudo bem também sofrer, né, que está tudo bem se sentir mal, e claro que a gente vai fazer coisas para melhorar. Então, essa culpa, né, que as mães carregam, né, de que eu não posso ver meu filho sofrer, eu tenho que dar conta e atender a qualquer custo, a intenção é muito boa. Ao mesmo tempo, uma vez eu ouvi uma frase, que eu não me lembro de quem foi, porque eu estava falando isso hoje com você, que eu não me lembro, né? As pessoas Somos que falam, os duas. autores que eu li, que falou assim, os pais não fazem por mal, mas fazem muito mal. Então, às vezes, eu não estou fazendo por mal, estou fazendo até para lidar com a minha própria culpa, porque eu também aprendi que eu não não posso... é nunca intencional. Eu aprendi que eu não posso me sentir mal também. Então, estou sentindo aquela culpa, eu tenho que resolver aquela culpa. E talvez também eu não precise resolver aquela culpa. Sim. Eu posso ficar com aquela culpa entendendo que eu estou fazendo uma coisa que é benéfica para o meu filho. Sim, sim. E entender também uma outra coisa que existe uma cobrança, né, da mãe nela mesma, de que ela não pode errar, de que ela não pode falhar, de que ela precisa, né, fazer tudo certo. E é um peso muito grande. E o tudo certo no trabalho, eu preciso ser uma excelente profissional no trabalho, eu preciso dar conta de todas as demandas no trabalho e eu preciso também dar conta de todas as demandas em casa, dos meus filhos e tudo. Do casamento. Então, do casamento, lógico, tem que estar sempre maravilhosa, cheirosa, perfumada. Então, assim, é uma coisa muito, muito dura e muito pesada, né? E quando a mãe não se permite falhar, que mensagem ela está passando para essa criança? Como que é isso? Adolescente? Fala um pouquinho disso, por favor. Eu costumo trabalhar com as mães no consultório falando o seguinte: eu entendo que nada disso seja intencional, né? Isso é a forma como você foi criado e você está repetindo com os seus filhos, né? E é como a sociedade também exige muito da gente para o mercado de trabalho, dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar conta de tudo. E de vez em quando você vai fraquejar, você vai fracassar. É natural. Fracasso é normal. Errar é normal. Errar faz bem para a gente aprender, para a gente poder acertar depois, né? A gente aprende errando. E aí, aceitar
que você está realmente fazendo o melhor que você pode, que você ainda pode melhorar o seu melhor, faz parte desse processo com os filhos, faz parte do seu processo enquanto mãe de aprendizagem. Porque é isso que você está passando para sua criança, para o seu filho, né? Você está fazendo, você está indo super bem, você está conseguindo. Se não der certo hoje, ok, amanhã vai dar e eu tô com você. Que eu acho que é o principal. Eu tô do seu lado. Se errar, eu tô aqui. E a gente vai tentar acertar amanhã. Então, assim, levar de uma forma mais natural esses fracassos, esses erros, eu acho que é o que a gente precisa mais trabalhar com essas mães para diminuir a sua culpa, diminuir o seu peso. Já é muito peso que a gente tem durante o dia, né? Ou criar um filho, eu costumo dizer assim, eu sou muito criticada na minha criação. Eu tenho uma filha de muita personalidade, né? Geniosa. E eu não sou... Eu tento entender o que está acontecendo com a Manuela naquele momento e vou entender qual é a função daquele comportamento, o que ela está querendo me dizer e vou conversar com ela a respeito daquilo. Se a gente está num lugar público, e aí isso vai do julgamento meu, do outro, que eu acho que é o que mais pesa para todas as mães, e ela faz uma malcriação, eu não sou aquele tipo de mãe que vai puxar, vai bater, vai botar de castigo, vai dar um grito, vai dar uma sacudida nela. Eu vou sentar e vou conversar e vou entender o que está acontecendo. E eu acho que isso é importante. Porque eu olho e digo assim, tá todo mundo olhando para mim achando que eu tô completamente errada. Mas amanhã ela não vai voltar a fazer isso. É a longo prazo, não vai ser bem amanhã, mas ela não vai voltar. Não é tão mágico assim, não é né? tão mágico assim. Mas é a longo prazo, mas eu tô criando um outro cidadão, né? Eu não preciso impor o medo. E aí, por mais que todo mundo olhe e diga assim, fazendo tudo errado, tá passando... Ih, conversa não serve para nada. Eu ter a segurança dos meus valores, dos meus princípios, do que é importante para mim na criação do meu filho, me fortalece e me encoraja naquelas atitudes. Então, diminui o meu peso em relação ao errar, à culpa, ao julgamento, né? Então, eu tenho que estar muito alinhada. E eu acho que uma coisa importante também, né? Uma coisa que também me ajuda, né? É pensar o seguinte, a gente nunca vai agradar a sociedade. Né? Assim, porque aí se você decide que você tem um filho, vai ter um filho, aí vai ter gente que vai falar que você vai ter que educar assim, aí também se puxar pro lado e bater, se gritar, também vai ter gente, ai que horror, que uma agressiva. É verdade. Então assim, se conversar, ai que mãe mole, que banana, a filha sapateia em cima dela. Então a questão é, assim, não tem nunca um comportamento que a gente vai fazer que vai agradar a sociedade. Então, se eu tenho um filho e trabalho fora, então, ai, que horror, você trabalha fora, deixa seu filho, não vai buscar no colégio, não sei o quê. Se eu decido não trabalhar fora para ficar com meu filho, ai, que horror, não tem vida própria, não sei o quê, não, é machista, não sei o quê, e aí também critica porque eu fiquei com o filho. E aí se eu... A gente tá falando, se eu decido adotar e não ter filho biológico, né, que foi o meu caso, poxa, era quase que eu tava xingando as pessoas quando eu falava isso, né? Mas aí também a sociedade também não quer aceitar. Então, assim, a gente não vai agradar. E perseguir essa questão de ser aceito e querer agradar a sociedade já é falho, porque assim, sempre vão estar cobrando a gente alguma coisa diferente. Então, acho que o poder da autocompaixão e da autogentileza, de se entender como um ser humano, é muito importante, né? Assim, eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou a melhor mãe que eu consigo ser. E aí, claro, se eu identifico, por exemplo, poxa, eu bato no meu filho, eu grito muito com ele, são comportamentos que eu sei que não são funcionais, que não tão legais, não vão me levar para onde eu quero. A questão não é se chicotear, é como é que eu posso fazer para fazer diferente? Né? Se eu não estou conseguindo sozinha, como que eu posso, de repente, eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar uma ajuda para que eu possa ter ferramentas para poder fazer diferente? Né? Sim, porque a gente entende que é difícil, que não é fácil. E aí a gente volta, filho não vem com manual de instrução. A gente tem muitos livros de estratégias, de dicas, de como ensinar, como ouvir, como fazer, como acontecer. Mas o que dá certo,
a gente tá falando de seres humanos. O que dá certo para um pode não dar certo para o outro, né? O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Os filhos não são todos iguais, né? Então, a gente precisa realmente levar isso com mais leveza, ouvir o que o filho tem para dizer, ter sensibilidade para poder sentir, para poder ouvir o que ele está querendo me dizer com aquele comportamento, com aquelas palavras. Eu escutei uma live essa semana que o pai diz assim, o filho quando repete 500 vezes, de novo, aí você joga pro alto, aí fala, de novo, aí você joga de novo pro alto, aí de novo, pai, ele de novo não acaba. E o que ele tá querendo? Ele tá querendo brincar? Não, ele tá querendo aquele contato, ele tá querendo aquela atenção, ele quer a interação, ele quer você, né? E o que eu percebo, voltando a falar de mercado de trabalho, de estar muito tempo fora, as crianças também não compreendem que os pais, de uma certa forma, ficarem tanto tempo longe. Por que eu preciso ficar tanto tempo sem os meus pais? E aí, tudo que eu quero é atenção, é carinho, é estar junto, né? E quando os pais chegam, geralmente, tem mais trabalho em casa, tem mais coisa para fazer. Isso é uma realidade de todas as casas, né? Eu tento também diminuir essa pressão em cima das mães. Falo, olha, isso acontece na minha casa, acontece na sua casa, acontece em todas as casas. Eu também acho que é uma cultura nossa levar trabalho para casa e ter todo o trabalho da casa. E o que você menos quer é estar ali para contar uma história, é sentar para brincar. Não é nem que você não queira, é cansaço, é a quantidade de coisas que você tem para fazer. E tem dias que você vai conseguir e tem dias que você não vai conseguir. E ok. E aí se você tem, né, um parceiro, e aceitar, né, um cônjuge, né, a melhor coisa é você poder dividir isso, né? Assim, então, hoje eu cheguei muito cansada, hoje você faz isso, por favor, né? São melhores. Amanhã eu faço, né? Quando existe essa possibilidade, é muito importante. Como você falou, os filhos são diferentes. Às vezes a gente escuta, né? Poxa, mas eu dei a mesma criação para os dois e um deu certo e o outro não. Porque se a gente der a mesma criação para duas pessoas que são diferentes, a chance de dar errado é muito grande. Porque a gente pensa que, né, que às vezes a criança vem como uma folha em branco, mas ela não vem, ela tem uma genética, ela tem um temperamento já que é inato, né, que vem com ela. Então, o que eu faço para um filho, né, não dá certo, pode não dar certo para o outro. E aí você falou sobre ter essa sensibilidade, né? E às vezes a gente não tem, e se a gente não tem, a gente também pode buscar ajuda, né? Para poder. Se eu tô com dificuldade, se eu não tô conseguindo, porque tem muito essa questão também de não, eu tenho que dar conta dos meus filhos, eu tenho que resolver sozinha. Não, eu tenho que entender o meu filho. Aí tem aquela ideia de que o meu filho vai nascer, né? Quando é gravidez biológica, ele vai nascer, e aí eu vou ter aquele momento romântico do início que vai me entregar o meu filho, eu vou me apaixonar naquele mesmo momento, e eu já vou saber cada choro dele, o que significa. E a gente vê que na realidade não é isso, né? Hoje em dia as pessoas falam um pouco mais sobre isso, né? Dessa romantização da maternidade. Eu escuto muitas mães falando que a primeira coisa que pensou quando pegou o filho foi, nossa, como meu filho é feio. E aí fica se culpando. Que culpa! Nossa! Que culpa. Eu sou diferente. Porque isso também vem lá desde a infância, né? Essa romantização já começa lá na infância, da menina. E aí você chega e diz assim, cara, que mãe horrível. Eu achei péssima a minha gestação, enjoei o tempo inteiro, esse negócio pesa, minha barriga tá horrível. Eu tô sempre cansada, sem disposição, eu não sou a mesma mulher, de repente nasce um bebê. Eu fico achando, né? Vai nascer, vai ser tudo lindo. Vai passar isso tudo. Quando nasce... Eu já vou ter um vínculo, assim, imediato, né? E o amor é construído. Então, a criança nasce, para algumas, né? Realmente, meu bebê, tudo de mais lindo do mundo. Mas o que a gente mais escuta é assim, meu filho nasceu amassado, feio. Eu achava que a minha filha era muito feinha quando tinha nascido. Então, eu me identifico muito com essas mães. E aí, você vai para casa com aquele bebê, o bebê não mama direito, não consegue pegar, não tem uma pega boa. E que muitas vezes você ainda não tem aquele amor, né? Porque você tá ali com... E olha só o que acontece. Se o bebê nasceu muito magrinho, poxa, você não comeu direito na gestação. Aí o bebê, em torno do 21º dia, começa a ter muita cólica. É alguma coisa que você tá comendo que tá passando no leite. Aí o bebê vem com uma alergia. Deve ter sido você. O que você comeu?
comeu durante a gestação? O que você tá comendo? Eu vivi isso tudo com a Manuela e com o Murilo. E aí vai passando, você vai escutando tanta coisa, no momento que você tá mais frágil, que tudo que você precisa é apoio, tudo que você precisa é atenção. E o que você mais recebe, Marcela, é julgamento, é gente te apontando e dizendo o que você tem que fazer. E o que você deveria ter feito, o que você não fez, o que você tinha que fazer, né? E tudo isso. E aí você tá com aquele bebê ali que você não sabe o que fazer com ele, que você não identifica todos os choros dele, que muitas vezes você não tem daquele vínculo, né? E isso na adoção acontece também, né? Quando também! Eu, né? Como eu falei que decidi adotar, né? Decidi não ter filho biológico e eu ouvia muitas mães, né, falando assim, não, porque quando eu vi meu filho lá no abrigo já foi aquele amor imediato, já sabia que era meu filho, não sei o quê. Assim como né, na gravidez. E não estou dizendo que isso não aconteça para muitas pessoas, pode acontecer sim. Agora, para muitas pessoas não acontece, também tá tudo certo também, né? É uma coisa construída, né? Então, assim, tá tudo bem também ser construído. Eu acho que essa cobrança, ela acaba, inclusive, afastando mais a gente da criança, né? Porque aí a gente fica se sentindo mal, fica se sentindo uma péssima mãe, aí quando tá com a criança, fica o tempo todo se sentindo mal, porque eu deveria estar gostando, é uma ditadura do deveria, né? Eu deveria estar apaixonada. Já ouvi gente falando que mãe se sentindo culpada porque ficava com raiva quando acordava de madrugada para ter que dar de mamar. Eu falei, olha, assim, eu nunca vi uma pessoa acordar 300 vezes de madrugada e falar, agora eu vou acordar de novo, que maravilha. Assim, não existe. Pode até ser, né? Como ser humano, eu sempre falo, ser humano tem de tudo, né? Pode até ser que exista uma pessoa, né, aí perdida no mundo que aconteça isso, mas... Poxa, você cansada, sem dormir, com sono entrecortado, acorda de novo, a emoção que vem é cacete, né? Assim, desculpa a palavra de novo. Uma hora chega, essa emoção chega. Em algum momento ela vai chegar. Essa conta chega sim pra gente. E o que você falou, né, quando tem o contato e esse amor vai construindo, seja na adoção, seja na mãe biológica. Eu tô vendo que tá chegando muita mensagem aqui. Depois você olha, tá? Não, tem perguntas que eu tô vendo aqui, a gente vai responder então todas. Tá. Eu deixo pros 10 minutos finais para responder as perguntas. Eu já tive mãe no consultório falando assim, e isso me batia de uma forma muito pesada. E aí foi quando eu realmente resolvi que eu tinha que trabalhar com mães, que eu queria trabalhar com mães, para trabalhar a regulação emocional dessas mães. Mães dizendo assim, eu não nasci para ser mãe. Eu não vim ao mundo para ser mãe. A partir da minha experiência de mãe, eu descubro isso. E isso me frustra. E eu sofro. Eu acho que eu não sei amar o meu filho. Eu não posso devolver para lugar nenhum. O que eu faço? Né? E aí é tanto sofrimento, você vê que é uma mulher cheia de amor. É uma mulher que quer acertar. Mas... vamos parar para pensar de novo na cultura, no passado. Mães procurarem a terapia, procurarem ajuda de um profissional para aprender a ser mãe, para saber como agir com o filho. É quase que um decreto de falhar, né? Então ainda existe um preconceito nisso, ainda existe uma dificuldade. E isso me faz lembrar uma vez no supermercado, uma criança agitada, correndo no meio do supermercado. E eu tava na fila preferencial, grávida, já de 8 meses, só que eu era muito magra. E um senhor na minha frente, atrás de mim, falou assim, me cutucou e falou, essa filha é preferencial. Eu falei, eu sei. Mas essa filha é preferencial. Aí eu virei, mostrei a barriga, eu falei, eu sei. Ele, desculpa. Sabe o que acontece? É que o mundo tá tão louco, né? As pessoas estão tão sem educação. Olha só, esse menino correndo aqui no meio do supermercado. Sabe o que é isso? Uma criança sem limite. Sabe de quem é a culpa? Dos psicólogos. Porque se não tivesse psicólogo... Pelo menos leva banho dessa vez, né? A culpa é dos psicólogos que ficam falando para as mães como é que tem que educar. Gente, eu achei aquilo tão genial. Eu falei, meu Deus do céu. Eu virei para ele de novo. Eu falei assim, pois é, eu sou psicóloga. Tô entendendo o que o senhor quer dizer. Não concordo não, mas tô entendendo. E fui embora. Então, assim, às vezes. Você é uma pessoa muito gentil, né? Porque se fosse eu, já ia falar, o mundo tá com gente muito mal educada, que nem o senhor, né? Me cutucando aqui sem saber e querendo se meter aqui. Não consigo. E aí hoje eu digo,
vendo? O preconceito de buscar um psicólogo para pedir ajuda. Por que não? Por que as pessoas ainda acreditam que o psicólogo vai falar para a mãe que tem que passar a mão na cabeça do filho, né? Não, a gente não fala, pelo contrário, a gente fala tanto de limite, né? De aprender. A gente vê pessoas que não querem, que escondem que vão ao psicólogo, né? Que não querem que ninguém saiba, né? Porque, tipo, a gente ouve até hoje, a psicóloga é coisa de maluco, né? Tudo isso. Sim. Só que o que acontece? Isso é uma coisa que eu falo muito, eu repito muito. Assim, eu falo isso em todos... falei numa outra live que eu participei, que é o seguinte, a gente tem que entender uma coisa, né? Principalmente as mães, né? Que nós somos seres sociais. Que a gente só chegou até aqui, né? A gente não é o animal mais forte da floresta, a gente não é o animal mais rápido da floresta. A gente só chegou até aqui porque a gente se uniu em grupos de mútua ajuda. Quem não se uniu em grupos morreu e a gente não herdou essa herança genética. Então, em algum momento, né, dessa sociedade muito louca que a gente vive, como esse senhor falou, mas para mim de uma outra maneira, a maior força do ser humano, né, que foi uma das principais características nossas que permitiu que a gente chegasse até aqui e vivesse até aqui, sobrevivência da espécie, que estar unido em grupo, estar pedindo ajuda, estar, né, um ajudando o outro, se tornou um sinal de fraqueza. Sim. E isso é muito louco na minha cabeça, porque na verdade isso é a maior força, uma das maiores forças que o ser humano tem. E que trouxe a gente até aqui, a gente só sobreviveu por causa disso. Em algum momento... Mas a gente não tem essa consciência. Em algum momento, né, a sociedade fala, não, porque a gente tem que conseguir sozinha, porque não pode pedir ajuda, porque não pode demonstrar fraqueza, né? A gente não pode nem entrar em contato com as nossas emoções, né? Porque eu não posso ficar triste, eu aprendo também que eu tenho que resolver, que tem alguma coisa de errado. Né? Engole o choro, não pode ser que, não. Então, assim, eu não posso me sentir mal. E aí, uma coisa que né, eu quero falar para as mães, né, principalmente, gente, tem até um ditado, né, acho que é americano ou inglês, não sei, que fala que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? E precisa mesmo de uma aldeia inteira para criar uma criança. A gente precisa de ajuda, sim. Tem vezes que a gente não tá com tem que fazer sozinho? Por que precisa ser sozinho? Por que precisa jogar tudo nas costas e falar, eu dou conta? Por quê? Não precisa disso, né? Assim, tem dias, até antes até de eu ser mãe, né? Eu chegava em casa, eu cansada, eu falava, cara, eu não quero dar atenção pros meus cachorros, sabe? Tipo assim, então assim, a gente vai ter dias que a gente vai chegar em casa e a gente não vai querer. E tá tudo bem. Agora, se todos os dias eu não quero, aí talvez eu vou precisar pedir uma ajuda para ver como é que eu posso fazer um meio termo. Né? Uma coisa... pode falar. Uma coisa que eu e Caroline, e lá na Santa Casa, a gente sente muito, né? Nos lugares onde a gente faz grupo de mães, essa história do ajudar, de pedir ajuda, de ouvir, descobrir que naquele grupo todo mundo está vivendo a mesma coisa, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo com dificuldades semelhantes, vivendo coisas desagradáveis, pesadas, difíceis, e tentando descobrir a melhor forma de acertar. Quando a gente vai passando tempo no grupo, aquelas mães se sentem tão acolhidas e tão aceitas, e elas dizem assim, caramba... Eu não sou um monstro, né? Sim, até que enfim alguém me ouviu, alguém disse que não sou eu que estou errada, que é normal o que está acontecendo. Nossa, como eu precisava escutar que o outro também vive as dificuldades que eu vivo. Então, como é acolhedor e importante os grupos de mães escutando mães ajudando mães a resolverem problemas, a gente trabalhando muito a aceitação e regulação emocional dessas mães para encorajá-las, para poder dar força, para poder fazer diferente. Elas estão interessadas em fazer diferente. Não, isso é muito legal. E, assim, eu acho que eu já participei de um grupo de mães, né, de pais, né, na verdade, com vocês, como mãe, né, e meu marido como pai, não como psicóloga, e é maravilhoso. Então, assim, eu super recomendo para quem... foi até engraçado, né, porque tinha uma dinâmica, eu não vou contar tudo, né, mas que a gente falava das falas, né, que a gente falava para os filhos e tudo, e todo mundo rindo, porque eram duas mães falando,
falando que todos os outros irmãos falam, né? Então, era até engraçado, porque aquela questão, mãe é tudo igual, só muda de endereço, é quase que isso, né? Então, eu super recomendo, assim, né? Entra no Instagram da Aprimorar, né? Pede, não sei quando vai ter o próximo, né? Mas, assim, vale muito a pena, é super bacana mesmo. Pra gente foi uma experiência muito legal. E é isso, acho que... Porque também tem uma outra coisa, né? A gente vive numa ditadura hoje da felicidade. Então, e também quando começou essa questão histórica, né, da vida privada, ficou muito uma questão também do que os outros vão pensar e que eu não posso mostrar para os outros que eu tenho problemas. Então, até as mídias sociais, né, no Instagram todo mundo é família perfeita, todo mundo é a família de margarina, né? E aí a gente que tem a família normal, como aquelas pessoas também têm, só que, né, só não mostram, a gente fica achando que tem alguma coisa de errado, né? Ser humano se tornou errado. Né? A gente tem que ser um robô, né? Inclusive, quando a gente vê até a questão de corpo, né? A gente vê as fotos lá das mulheres com Photoshop, ou então tirando aquele melhor ângulo. Às vezes, hoje em dia, a gente tem, né, as mulheres falando, olha, eu tirando o ângulo bacana e agora eu tirando normal, como é que fica a diferença, né? Você falou uma coisa fantástica sobre corpo, que eu vou falar sobre mães e corpo. Pode continuar. E aí, assim, a gente tem essa questão, né, da grávida sarada, né? Que sai da... Tipo assim, eu nunca engravidei, mas assim, as mulheres que eu conheço, elas saem da maternidade grávidas, né? Tipo assim, a barriga ela ainda tá... O útero tá totalmente dilatado ainda, né? Não voltou pro lugar, né? Como elas saem... Inclusive, eu já tive amiga que tava com o bebê no colo e a pessoa perguntou, você tá grávida de outro? E não tinha nada... E ela é uma pessoa, assim, tipo, do seu biotipo, né? Bem magrinha. Mas você sai da maternidade com uma barriga de grávida ainda, inchada, né? Claro. E aí, aquela expectativa também da sociedade, né, sobre a mãe, de que eu tenho que sair da maternidade seca, né, assim, com aquela barriga. Ou seja, mais uma questão também da aparência, né, você tá ali assim, de olheira, sem conseguir dormir, não sei o quê, mas tem que fazer exercício físico com filho é o peso, né, do exercício físico, aí você fica, meu Deus. Né? Quantas aulas hoje colocando a criança junto para poder fazer pilates, dança, atividades físicas, aulas de atividade física para poder, com a criança, para a mãe poder voltar ao corpo. Isso tudo é muito saudável, mas assim, o que está por trás disso? Que é a questão, né? Que é o que a gente está aqui discutindo. Você foi falar de corpo e eu lembrei de uma situação em que uma mãe chega para mim e diz assim: eu fui para a praia achando que fosse ser um momento super legal pro filho e pros coleguinhas, para estar todo mundo ali em volta, brincando, levar um pouco, né, do social da escola para dentro do final de semana, o dia a dia. E caramba, nunca mais eu quero fazer isso, Mariana. Quando eu olhei as outras mães, todas as mães magérrimas, saradas, meu filho tem 1 ano e meio, não sei. E eu tô assim, do jeito que eu tô. E ela, assim, se culpando, se achando tão horrível. E aí isso começou... E ela não estava nesse momento com tantas questões na cabeça. Para ela estava super normal. Eu acabei de ter um filho, né? Então eu tô mais inchada, ainda não... Até porque demora meses, né? Pro útero também retrair. No caso dela, eu acho que ela tinha engordado em torno de 20 e poucos quilos. Ela falou, ainda não voltei, não consegui voltar à minha rotina, eu tô trabalhando muito. E aí nunca mais, eu não quero mais participar disso. E o medo, né, começou a refletir lá no casamento. A partir do momento que ela viu outras na mesma idade, com filhos da mesma idade, já com um corpo e ela não, o quanto que isso foi levá-la para terapia, né? E o quanto que ela começou a se julgar e se culpar e se achar a mulher mais horrível do mundo. E aí começa também, não sai com os filhos, porque... Ou seja, a mãe não tem jeito de acertar, entendeu? Porque aí não sai com os filhos porque não tá com o corpo que deveria, entre aspas, estar, né? Ou que a sociedade acha que tem que estar. E aí fica culpada porque não tá brincando com os filhos também, porque não tá indo da praia, não tá fazendo as coisas com o filho, passando tempo com os filhos. Né? Aí eu também tenho toda essa pressão estética, né? E o corpo se torna, em vez de ser um veículo, né? Para
poder a gente estar aqui tendo momentos agradáveis e tudo, aquela pressão, né, de como que a gente tem que estar. E aí agora, nesses minutinhos finais, tem algumas perguntas que eu vou colocar Tá aqui. acabando já? Já, acredita? Tem 6 minutos. Então vamos para as perguntas. A Camila colocou uma pergunta aqui que eu acho que vai ser um pouco difícil de responder. Acho que a gente tinha que fazer uma live só sobre isso. Que é como ajudar a criança a lidar com a adaptação escolar que já estava boa pós-quarentena. Você acha que dá pra gente falar, responder essa pergunta? Porque também é uma coisa difícil de responder geral, né? Porque tudo depende da criança, do contexto, né? Da idade. Da idade, tudo isso. Então, e ela perguntou uma coisa que talvez você possa ajudar, que é indicar algum material para entender essa questão do temperamento das crianças, dos temperamentos diferentes, das necessidades de cada criança. Você tem algum material? Sim, Jane Nelson, disciplina positiva. Vou botar aqui o nome dela. Mas a disciplina positiva, ela tem um livro chamado Disciplina Positiva, amarelinho, que ele vai explicar sobre os tipos de criança, sobre temperamento, sobre o que está por trás daquela criança que está sempre querendo atenção, o que está por trás daquela criança que está sempre desafiando. Então, e como os pais também, que tipos de pais existem aí no meio dessas crianças, tá? Então, eu indico disciplina positiva. Ah, legal. Não, muito bom. E a outra questão sobre a adaptação, né, do pós... E eu fico também pensando nas mães agora na quarentena, né, com filho pequeno, tipo você, né? Uma pessoa fala pra mim, não, eu preferia estar com 1000 bebês do que com filho adolescente, né? Que sou eu. Eu falo, gente, eu fico imaginando, né? Assim, a minha irmã, que trabalha comigo, ela manda áudio com o filho falando atrás. Mãe, não sei o que, não sei parar, que ele tem 5 anos, né? Então, hoje eu vim pra casa da minha mãe pra eu conseguir falar numa boa com você, porque ontem eu fui fazer uma live e eu tinha uma criança o tempo todo me cutucando, querendo falar comigo enquanto eu tava fazendo a live. E eu tinha um pequenininho andando, que tava com a fralda suja de novo. E não se deu. Meu marido estava trabalhando, não se deu conta do que estava acontecendo. E, enfim, foi caótico. Então, assim, passar a quarentena com criança realmente está sendo um desafio. Mas eu entendo que pais que estão muito loucos, dizendo o que eu vou fazer com esses filhos, com esse filho, o que eu vou inventar agora? Pô, a criança quer comer o tempo inteiro. Dá uma assustada, mas essa é a realidade de uma criança. A criança come o tempo todo, sim. Criança precisa da rotina, quer achar atenção come mais que a todo, gente. sim. Sim, criança tem demanda, quer atenção, quer brincar, tem energia. Isso é normal de uma criança. A diferença é que a gente está 24 horas. Talvez seja era a realidade das nossas avós, né? Era a realidade da minha mãe, da sua mãe, conviveu o dia inteiro. Hoje a gente fica meio perdido porque a gente tem uma rotina de trabalho, a gente tem ajudantes em casa, então funciona um pouco diferente, as pessoas estão meio assustadas com quarentena. E mas aí, assim, agora, e o que acontece, né? Eu acho que também evidencia, aumenta muito a culpa da mãe. Acho que você deu um exemplo que clarifica muito, que eu tô no trabalho, né? Eu tô aqui fazendo uma live, ao mesmo tempo meu filho tá me chamando sem parar, eu tenho que desempenhar aqui no que eu tô fazendo, né? Que é importante, mas ao mesmo tempo meu filho tá me pedindo atenção e eu não tô dando atenção. E quando eu tô trabalhando em casa, eu tenho que lidar com... Eu não vou dar atenção pro meu filho o tempo todo que ele me chamar. Né? E como que isso para as mães também traz um sentimento de culpa muito grande, né? De que assim, agora eu estou trabalhando, agora eu não vou dar atenção, né? O que eu sugiro é que se sente e se converse com a criança, com o adolescente, explicar o que é trabalho, para que serve o trabalho, por que é importante você estar ali, ensinar para ele através do respeito, da gentileza, que você precisa trabalhar, que a diferença é que você está dentro de casa. Você não está na rua. E que isso é ótimo, porque vocês podem almoçar juntos, podem jantar juntos, podem estar mais tempo juntos, dá para flexibilizar ali, para dar atenção, né, não tem o tempo de transporte, né? Mas explicar para a criança. E eles têm condição de aprender e de entender trabalho, estudo, as semelhanças e o quanto que aquilo é importante, né? Que também é cuidar dele.
Agora, olha que maravilha, aprimorar tem no destaque delas dicas de brincadeira para quarentena, gente. Olha que maravilha. Tem vários. Porque ainda tem isso, né? A mãe tem que ter criatividade para inventar brincadeiras mirabolantes para distrair os filhos, entendeu? Então, assim, eu acho que como eu falo assim, disso, transformar a rotina na brincadeira. Então, vamos fazer o jantar, que a hora do jantar seja a hora da brincadeira. Um jantar ai, que temático, bacana. a criança servir os pais, né? Ou fazer um jantar de gala, vamos colocar uma roupa chique, fazer uma festa na hora do jantar. Vamos fazer um dia de spa, então vamos colocar a criança. Bom, isso tudo eu tô falando lá na Aprimorar, não vou gastar o tempo daqui. Não, aí vocês vão lá ver tudo isso lá, né? Com certeza. Que vocês vão. Vai ser muito bacana, com certeza. Gente, maravilhoso, porque a minha criatividade para inventar brincadeira ela é bem escassa, né? Então, assim, ter isso com certeza vai ajudar muitas pessoas. Que bom que vocês fizeram. Assim, eu acho que, como sempre, né? Eu resumindo, né, o que a gente colocou aqui, eu vou fazer um resumo. Depois eu vou pedir para você resumir, que a gente tem 1 minuto e 48 segundos. 1 minuto. Eu acho que é a questão da autocompaixão e aceitação, né? Aceitação, autocompaixão com a gente, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Se a gente identifica que a gente pode fazer melhor, poder buscar ajuda. E aceitação também em relação aos nossos filhos, porque os nossos filhos, eles são do jeito que eles são. A gente pode ajudar, né? Às vezes a gente acha que a mãe é o único fator responsável pela forma como o nosso filho vai ser. Mas a mãe é um dos fatores, claro, óbvio que é muito importante o vínculo materno, a gente não está menosprezando isso, a gente sabe dos estudos, de tudo. Ao mesmo tempo, existem outras coisas que acontecem na vida das crianças, outros relacionamentos. Então, e o nosso filho, ele é do jeito que ele tem o temperamento que ele tem, pode ser diferente do que você esperava, do que você queria, e ao mesmo tempo pode ser muito legal desse jeito se a gente aprender a aceitar e a poder lidar, né, com isso da forma como é. E aí eu queria que você fizesse, agora tem 50 segundos para você fazer o seu encerramento. E É isso, não tem fórmula, não tem fórmula. É difícil, educar, ser mãe é a profissão mais difícil, eu tenho certeza, né? A gente não tem remuneração, mas a gente tem um amor e um excesso aí de amor que é fantástico. A nossa retribuição vem, né, durante todos os nossos anos de vida na nossa relação com os filhos. É uma relação de construção, sim, de afeto, de respeito, de gentileza, e é paciência, né? É paciência se aceitar aquele filho que talvez não tenha sido exatamente do jeito que você planejou. Temos 9 segundos. Enfim, é importante se autovalidar, né? Tchau, gente. Muito obrigada.